Tudo a Ver está de volta, o Balanço Geral, minha gente, completou 18 anos, que é uma data tão importante. Balanço Geral, canal direto, né, dos nossos telespectadores, com a notícia, com a informação. E é muito bom quando a gente pode recordar esses momentos. Ana Paula Farias já está aqui comigo, até porque, Ana Paula, a gente conta muitas histórias aqui no nosso programa, né? E eu vou contar uma história agora. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiquei sabendo que a Dorlane Delesposte carregou o Balanço Geral, gente, aos 6 meses de idade. Não é isso, Dorlane? É verdade, Ana Paula. Cheguei aqui quando o Balanço Geral tinha 6 meses. Aí fui estagiária, produtora, repórter. Hoje estou aqui apresentando e é muito bacana fazer parte dessa equipe. Eu acho que a gente leva com muito carinho também esse trabalho e muito respeito aos nossos telespectadores. Exatamente. É muito legal você disse, né, que a gente conta histórias e todos os dias estamos aqui buscando histórias, ouvindo a população. E esse é o carro-chefe, né, do Balanço Geral, é estar perto dessa audiência maravilhosa. É um case da Record. Eu costumo dizer que o Balanço Geral é um programa que é sucesso no Brasil inteiro. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje celebrando esses 18 anos do Balanço Geral no interior do Rio de Janeiro. E Ana Paula, você já está aqui com a gente há 8 anos, né, na nossa região, no interior do estado do Rio de Janeiro. Tem alguma história que te marcou assim, que você tenha feito ou que você tenha apresentado no Balanço Geral? Gente, são muitas histórias, né, Dorlane? São 8 anos aqui. Eu estava hoje aqui quando eu vi Dorlane, me lembrando de uma reportagem que a Dorlane fez, que eu também me emocionei muito, que foi com uma centenária, que você foi lá na zona rural conversar com ela. É desta forma leve que Dona Maria vive há 105 anos. A centenária mora na zona rural de Campos. A vida simples a transformou numa mulher forte. Eu assisti daqui, gente, me emocionando, segurando o choro, porque eu acho tão bacana quando a gente chega perto dessas pessoas que tem uma simplicidade, uma humildade, que passa tanto aprendizado, Dorlane. Eu acho que você também se emocionou naquele dia, hein? Com certeza, Ana Paula, são histórias que a gente carrega, assim, acho que a gente tem essa oportunidade de poder contar essas histórias para você que está em casa. Nem todas são felizes ou bons exemplos, como é o caso dessa senhora centenária, né, mas são histórias que valem a pena a gente contar realmente, porque são exemplos. Eu acho que isso que é muito bacana. Mas a gente também tem muito forte aqui o factual, Ana Paula, que é um forte, né, da Record em si. E a gente tem muita responsabilidade antes de colocar uma matéria dessa no ar. Muito, e que bom que a gente está podendo falar isso aqui também no Tudo a Ver, que é um programa que eu sei que muita gente agora está mais descontraído, não está muitas vezes naquela tensão, né, do nosso factual. São muitas notícias tristes, muitas mortes, muitas tragédias, muitas injustiças, e quem acompanha aqui vê que a gente realmente compra a briga, né, da população. Mas o que eu mais observo e tenho orgulho de dizer é a responsabilidade que a emissora tem com a informação. O cuidado que toda a equipe, gente, desde a produção, a apuração, a edição, a reportagem, a tudo que vai no ar. Então, eu encho a boca para dizer, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade com tudo que vai ao ar, mesmo que seja a pior notícia do mundo. A gente só quer passar essa informação depois que checamos tudo, depois que ouvimos todas as partes. Então, apesar de ser um momento muito triste, muitos factuais pesados, nós reconhecemos, mas ainda bem que temos aqui essa característica de trazer leveza, apesar de tanta notícia que às vezes deixa a população triste, né, Dorlane? E Ana Paula, a população participa com a gente também, dá sugestões de pauta, a população se vê realmente no Balanço Geral. Com certeza, e principalmente porque em tempo real a gente tem a oportunidade, na Hora da Venenosa, você também está aí tendo essa experiência com a gente agora de ter a mensagem ali em tempo real, porque nas ruas você também já tem. Nas ruas o povo interage, via você sempre, eu via aqui no ao vivo, às vezes alguém passava e buzinava, não é assim, Dorlane? Então, isso é uma característica muito forte da emissora. Basta as pessoas virem aqui, gente. Essa logomarca já faz o coração, já interagem com a gente. Eu tô falando aqui, eu tô me arrepiando toda, porque eu amo a Record por isso. Essa possibilidade de interagir com o povo, que é o povo que faz a emissora. E o carinho que as pessoas têm com a nossa emissora é muito grande, Ana Paula. Igual você falou, realmente, onde a gente vai, você tá fazendo matéria na rua, o pessoal fala o nosso nome, manda um abraço para mim, pedem um abraço também, acho que isso é muito bacana. E essa questão da interatividade que você falou, acaba sendo muito bacana, porque a gente conhece melhor os nossos telespectadores, porque tem uns que sempre estão presentes aqui com a gente. Tem gente que todo dia, gente, começou o Balanço Geral, tô aqui, tô assistindo. Tem uns também que a gente, de vez em quando, tem que dar aquele abraço mais afetuoso, porque às vezes estão chateados, não respondemos na mesma hora. Aí calma, às vezes eu tenho a oportunidade, né, de responder, eu falei, calma, a nossa produção vai te atender. Então, saibam que a gente tem um carinho muito especial com cada telespectador.
É individual isso, apesar de ser coletivo, mas quando chega uma mensagem, quando chega uma gravação, a gente tem esse cuidado de olhar um por um. Boa tarde, Ana Paula. Cláudia de Goitacazes, quero muito essa cadeira da Providência aqui nas ruas. Opa! O povo tá pedindo, hein? A cadeira da Providência lá em Goitacazes. 14 de maio de 2007, quem estava aqui nesse dia de estreia, minha gente? Ele, Alexandre Tadeu. Alexandre, foi um dia muito marcante para todos nós aqui da emissora, né? Exatamente. E parece que foi ontem que isso tudo aconteceu. A gente chegou em Campos dos Goitacazes e com a missão de estrear o programa com uma linguagem completamente diferente, revolucionar a comunicação com a população. Olha, foi um desafio, frio na barriga, que acontece até hoje quando a gente vai apresentar qualquer que seja o programa, mas aquela força de vontade e com toda a equipe que foi montada para estruturar o Balanço Geral, foi um desafio e missão dada foi missão cumprida. E você como apresentador? O apresentador de 18 anos atrás, o apresentador de hoje, assim, muita bagagem também, né, Alexandre? Sem dúvida alguma, a gente vai adquirindo com cada reportagem. No início a gente fazia reportagem, ia fazer a reportagem na rua, a gente vivenciava muito as situações. Teve um caso que foi emblemático, né? Eu estava apresentando aqui, a reportagem veio de Macaé, um caso em que os pais mantinham em cárcere privado o filho especial e a criança estava com correntes nos braços e nos pés, porque os pais alegavam que não tinham condições de mantê-lo fora daquele ambiente ali. Ou seja, são situações que vão te amadurecendo, vão te levando para uma realidade que você até então não vive, né? Mas, sem dúvida alguma, hoje, mais experiente, que a vida te proporciona isso, sem dúvida alguma o programa, né? A bagagem está muito mais cheia. E é muito curioso que essas histórias, né, algumas se renovam porque só muda realmente o que a gente fala que são os personagens, são as pessoas envolvidas, mas muitas ainda nos surpreendem. Nos últimos anos para cá, aquela máxima dizendo que no jornalismo só existem 51 pautas, depois volta, você chega na 51, depois você volta para a primeira, segunda e assim vai, né? Com os últimos anos a situação tem surgido novidades, né? Mas sem dúvida alguma, acho que o Balanço Geral ele veio para ficar. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo chega, todo mundo parte, mas o Balanço Geral chegou para ficar e outras pessoas vão vir, vão dar continuidade. A semente foi plantada, hoje já estamos aí atingindo a maioridade e bons frutos vão continuar sendo colhidos. E muitos dos nossos quadros, nós vamos às ruas, ouvimos a população. E é uma sensação muito boa para a gente que é jornalista poder dar voz para o povo. Sem dúvida alguma. E eu digo o seguinte, o Balanço Geral resgatou nas pessoas a vontade de ir à luta, de buscar aquele que é o seu direito. Por exemplo, tinham ocasiões em que a gente recebia ligações, minha rua tem um esgoto aqui a céu aberto, e a gente ia lá. Quando chegava lá, a pessoa não queria gravar. Não posso porque o meu genro trabalha na prefeitura, ele pode perder o emprego. Ou seja, as pessoas tinham medo de colocar a cara na televisão. E a gente foi aos poucos batendo nessa tecla, nós demos a elas o direito de reivindicar. Eles aprenderam e hoje estão aí buscando seus direitos. Atualmente, o Alexandre Tadeu apresenta o RJ Record, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Junto com o BG, apresentam as principais informações do interior do estado do Rio de Janeiro, para os moradores das regiões Norte, Noroeste, Serrana e Lagos. Os programas mostram denúncias, prestação de serviço à população e utilidade pública, além de matérias ligadas à saúde, transporte, segurança e educação. A redação, os produtores trabalham não só para o Balanço Geral, mas também o RJ Record, até porque, né, Juan, que é o nosso gerente de jornalismo, a gente tem esses programas, a gente tem uma responsabilidade com o nosso público e aquilo que vai para o ar. Exato, uma responsabilidade enorme em que todos os dias nós nos reunimos exatamente para levar o melhor para o telespectador. Então tem uma equipe que trabalha aguerrida, com força, exatamente buscando a melhor informação e levar cada vez de um modo mais apurado, com mais informações, mais detalhes possíveis, até a casa do telespectador. A gente tem um perfil muito de factual, mas nós também temos a prestação de serviço aos nossos telespectadores. Exato, né? E nessa atualidade, né, que nós estamos aí com essas plataformas digitais, o próprio Grupo Record é um grupo multiplataforma. Nós temos aí nosso portal, nós temos as redes sociais, tem o nosso veículo principal que é a Record TV, né, em si, com o seu canal aberto.
mas nós temos essa prestação de serviço que envolve todas essas plataformas. Então, hoje nós investimos mais em oportunidade de emprego, oportunidade de serviço, dentre outros quadros também, exatamente para prestar serviço para a população, mostrando o que está acontecendo no bairro dela, qual é a situação flagrante que ela realizou, que muitas vezes ele pode não estar necessariamente passando por um problema, mas pode ter feito um flagrante, e hoje com essa interatividade tão grande através das redes sociais, através do nosso WhatsApp, por exemplo, que é bem forte aqui na nossa região, a gente recebe uma média, só para você ter uma ideia, num dia assim, de muitas informações, já chegou a um pico de mais de 1000 mensagens. E a média por programa varia muito, então está em torno de, por dia, 1.900 mensagens, e a maioria concentrada nos programas. Então nem sempre, vamos dizer assim, a gente observa todas as mensagens e tenta responder o máximo possível, porque cada pessoa que manda mensagem para a gente é única, e aquela mensagem pode estar trazendo cada vez mais contribuição para o modo de fazer notícia. E a área de cobertura da Record Interior RJ é muito grande, então nós temos as nossas equipes também espalhadas por esses municípios para que a informação chegue à população nessa área de cobertura toda. Exato, ainda por cima que quando nós temos essas equipes espalhadas, como o Carlos Dourador, em Macaé, o Radar Calixto cobrindo toda aquela área da região dos lagos e Baixada Litorânea, é uma oportunidade da pessoa que está nessa região, ela se ver, se identificar. Então esse é o principal objetivo. Então nós estamos cada vez mais próximos e a gente inclusive tem intensificado cada vez mais notícias de várias regiões. Nós somos uma emissora de toda essa parte do interior do estado, da Baixada Litorânea, ou seja, de Saquarema até Varriçai, a área de cobertura, a pessoa se vê pela tela da Record, através dessa equipe que está empenhada em levar o melhor. Através da Record, os telespectadores também ficam por dentro do mundo esportivo. Se a gente for falar em termos de Record nacional e Record regional, é uma fatia muito importante aqui para a região norte, noroeste, Lagos, Baixada Litorânea. Eu fico imaginando, né, quantas crianças, quantos esportistas, às vezes esperam um momento, uma oportunidade de aparecer na tela da televisão. E a Record, ela dá essa oportunidade. A gente fomenta ainda mais essa ferramenta muito importante, transformadora dentro da sociedade. E como é que é esse contato com o público, esse carinho que você também recebe nas ruas, Jadir? É algo assim incrível, indescritível, né? É legal quando a gente vai para a rua, de repente fazer uma matéria, ou de repente fazer um vivo e a gente é reconhecido pelos telespectadores. E muitos deles, né, falam, e aí, como é que vai o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, né, outros times também e outras modalidades, porque a gente acaba abraçando várias modalidades, amadoras, profissionais. E a interatividade com o público é marca registrada da emissora. E eu quero a sua participação pelo WhatsApp, tá? 998-780327, manda para cá dizendo o seu nome, a sua cidade, independente da região, norte, noroeste, Lagos, Serrana, Baixada Litorânea, onde quer que você esteja aí, manda a sua mensagem para cá. Fica de olho no BG, corre nas redes sociais da Record, já vai dando aí o seu palpite, já tem muita gente, depois eu quero até falar, não sei se eu vou poder falar, tem que ver com a produção. @Record Interior RJ, esse presente, hein? Aniversário do Balanço Geral, mas pode ser seu. Aliás, você que está acompanhando Tudo a Ver também pode tentar adivinhar o que tem na caixa surpresa. Você sabe o que é que tem? Eu não sei, gostaria muito de saber. Eu tenho meu palpite, mas eu não sei o que tem ainda. Quem está em casa pode participar, deve participar para poder ganhar. Uma coisa eu sei, tá bombando, né? Porque já são várias dicas, tem muita dica que tá acontecendo e eu fico olhando na rede social para ver se alguém me dá uma dica, porque eu até hoje não sei. Aliás, Dorlane, vou te dar uma informação. 2 pessoas que trabalham aqui na Record sabem. Só essas 2 pessoas. E eu não sei, sinceramente. O que será que essas tem? 2 não contam pra gente. Não, nem pro diretor. O diretor não sabe? O diretor veio um dia desses aqui no estúdio, veio perguntar a gente, ele tá rodando a televisão. Nem o diretor sabe, minha gente. Segredo. E quem tá em casa pode participar. Como é que faz para participar? É pela rede social. Primeiro você tem que ser seguidor da nossa página no Instagram, @Record Interior RJ. Todos os dias tem lá a caixinha de perguntas. Nesse quadradinho você vai lá deixar o seu palpite. Se mais de uma pessoa acertar, porque pode acontecer isso, vai acontecer um sorteio e aí uma pessoa só vai abrir aquela caixa. Agora, pra gente finalizar, Ana Paula, o que você tem a dizer para o telespectador do Balanço Geral e da Record?
Gratidão. Agradeço todos os dias em nome de toda a equipe. Isso é algo que eu faço todos os dias. Agradeço demais, porque sem você, nada disso aqui seria possível. Sem a sua audiência, sem a sua dedicação, sem você parar aí na sua casa, no seu trabalho, na rua, para assistir a Record, qual graça teria? Então a palavra de hoje é gratidão e que todos os nossos colaboradores, todos aqui que estamos, possamos nos unir mais e mais para fazer crescer essa potência da comunicação no Brasil, que é a Record.